Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre a República da Espada, a primeira república do Brasil. Assim que nós temos a implantação de um novo modelo político, antes era monarquia e agora é república, nós precisamos então de uma nova Constituição, porque é a Constituição que organiza o nosso país, é a Constituição que vai dizer como que o país vai funcionar. E essa é a Constituição de 1891. A Constituição de 91 tem duas principais características: a secularização e o federalismo. A secularização é a separação total e definitiva da Igreja e do Estado. Durante a monarquia, o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Com a implantação da República, o Brasil deixa de ter uma religião oficial e passa a ser um Estado laico. E quais são as consequências para ambos os lados? Para a Igreja Católica, nós temos uma perda considerável de espaço. Isso porque antes a Igreja Católica era a religião oficial e agora nós temos outras religiões que são permitidas aqui no Brasil. Antes, as outras religiões eram perseguidas e agora todas têm o mesmo direito. O Estado, o governo, precisou arcar com a infraestrutura que antes era da Igreja. Isso porque muitas funções de registro eram feitas pela Igreja Católica, como, por exemplo, a certidão de casamento. Não existia casamento civil, existia apenas o casamento religioso. E o documento de casamento era emitido na própria igreja, no caso, a certidão de casamento. A certidão de nascimento também era emitida pela Igreja Católica, é o que nós chamamos de batistério. O registro de posses, como por exemplo casas, fazendas, tudo isso também era feito na igreja. Surgem os cartórios. É quando o Estado assume essa emissão de documentos que antes era feito pela Igreja Católica. A segunda característica, o federalismo, é um privilégio dos estados mais ricos em uma situação política. Então, futuramente, quando tivermos uma eleição, os estados mais ricos eles terão privilégio na disputa eleitoral. O primeiro presidente da República foi Marechal Deodoro da Fonseca, o mesmo responsável pela implantação da República no Brasil. A popularidade que Deodoro ganhou por ser o líder fez com que ele fosse eleito como presidente do Brasil. Isso não quer dizer que ele tenha governado com tranquilidade. Na verdade, foi exatamente o oposto. Existiam muitos monarquistas no Brasil que desejavam o retorno de Dom Pedro II e faziam pressão para a renúncia de Deodoro da Fonseca. Nesse ambiente de pressão, nós temos a primeira revolta da Armada. É quando membros da Marinha começam a exigir do governo um plebiscito para saber se realmente a população queria uma república ou queria retornar para a monarquia. Por conta de tanta pressão, o Deodoro da Fonseca ele acabou por renunciar ao cargo de presidente. Quem assume o governo do país com a renúncia de Deodoro é o vice-presidente, Marechal Floriano Peixoto. As pressões para o fim da República e o retorno da monarquia continuaram com o Floriano Peixoto. Inclusive, nós temos a segunda revolta da Armada, quando os membros da Marinha levaram um navio de guerra para o litoral, no Rio de Janeiro, apontaram os canhões para a capital e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro se não fosse feito o plebiscito. Floriano Peixoto, ele também é conhecido como Marechal de Ferro, e ele conseguiu conter essa revolta da Armada, e com o fim da revolta da Armada, acabaram as pressões políticas para o fim da República e o retorno da monarquia. É por isso que Floriano Peixoto ele conseguiu concluir o seu mandato com tranquilidade, porque ninguém ousou continuar com as pressões contra ele. A principal característica da República da Espada é a crise econômica. Praticamente sempre que falamos em história do Brasil, falamos sobre crise econômica. Então, Floriano Peixoto ele tinha que resolver o problema da crise econômica. O Brasil tinha que pagar dívida, uma dívida externa que só aumentava. Então, Floriano Peixoto ele coloca Rui Barbosa à frente da equipe econômica do Brasil. O objetivo de Rui Barbosa era elaborar um plano para quitar as dívidas do Brasil. O plano elaborado por Rui Barbosa foi o que nós chamamos de encilhamento. O Rui Barbosa pensava da seguinte forma: se é necessário dinheiro, muito dinheiro, para pagar as dívidas do Brasil e o Brasil não tem esse dinheiro, o que nós devemos fazer é emitir moeda. Nós devemos fazer moeda. Só que existe um problema nessa ideia de emitir moedas. Se fosse fácil assim, todo mundo faria, né? Todos os países fariam e todos os países estariam ricos, sem dívida. O problema na emissão de moeda é que você desvaloriza ela. Então, o encilhamento provocou 3 vezes a desvalorização da moeda brasileira. Então, ao invés de melhorar a situação econômica do país, só piorou. Se formos pensar de uma forma mais prática, de uma forma mais simplificada, se a nossa dívida é de 1, com a desvalorização da moeda em 3 vezes, na hora de pagar a nossa dívida, nós não vamos ter que pagar 1, nós vamos ter que pagar 3.
é o que nós chamamos de inflação. Então, quando nós falamos sobre a República da Espada, nós falamos sobre um período de crise financeira por conta de uma dívida que foi agravada por conta de um plano mal elaborado, o plano encilhamento, e uma instabilidade política de pessoas que queriam o retorno da monarquia e de pessoas que queriam a manutenção da república.